Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui do Clube Xadrez Online. Daqui nós vamos para a região de Campinas, uma região onde tem muito xadrez, tem muito circuito, tem muita gente boa de xadrez. Adalberto Júnior, tudo bem? Olá, Gerson, tudo bem? Muito obrigado. Grande prazer estar aqui podendo participar contigo. O Adalberto conhece muito xadrez, tem rate feed ali próximo a 2000 e conhece de uma área bacana que é a educação. Então hoje nós vamos fazer ali a junção xadrez e educação, vamos misturar tudo ali no caldeirão e vamos ver o que vai dar. Adalberto, o seu início do xadrez, conta aí pra gente como é que foi o comecinho. Eu comecei, Gerson, eu aprendi a jogar xadrez com 8 anos, né? Ensinado por um padrinho meu, mas daquela forma bem sem um grande compromisso com a aprendizagem, né? Bem no lado de diversão, jogava esporadicamente. Depois na escola, um pouco mais para frente, com 12, 13 anos, né? Na biblioteca da escola, alguns amigos de escola que jogavam, que né, tive contato com alguns livros, aí começou aquele gosto já pela aprendizagem um pouco mais séria do xadrez, né? O meu primeiro livro de xadrez foi um livro que é, é, muito tradicional aqui no Brasil, né? Aquele livro do Vassili Smyslov, Partidas Selecionadas, né? Não era um livro simples para quem estava começando, né? Mas daí rapidamente eu tive contato com o livro de Agostini, né? Xadrez Básico, que foi uma excelente base, né? Um livro fantástico de conceitos de xadrez. Depois disso, eu tive um período que eu me afastei totalmente do xadrez por 14 anos, né, por motivo de estudo, trabalho, né? Isso foi de 89 até 2002, né? Aí, em 2002, eu voltei novamente a ter oportunidade de jogar torneios e aí voltou todo aquele gosto de estudo, eh, já comecei a acompanhar, né, daquela época de 2002, o melhor site de xadrez que tínhamos no Brasil, que era o Clube de Xadrez Online, né? E aí já começou uma relação bacana, né? E eu acho que desde 2013 até um pouco mais intensa com os nossos treinamentos VIP, treinamento em grupo, enfim, tudo aquilo que você vem oferecendo para a comunidade enxadrística aqui do Brasil. Adalberto, você é um grande especialista no estudo. Tem aí pós-graduação em várias áreas, inclusive fazendo algo muito interessante, que é daquilo que é da sua prática, que é daquilo que é da sua profissão, você buscar ali também o respaldo acadêmico e desenvolver isso, fazendo essa junção, né, da parte prática e da parte teórica. O que você já fez até hoje de estudo educacional? Essa é uma outra praia que eu gosto muito, né, Gerson? Comentei há pouco que eu me afastei um tempo de xadrez e tem a ver com os meus estudos, né? Eu tive duas graduações em nível universitário, né? Análise de sistema e engenharia mecânica, né? Depois disso, algumas pós, né? MBA também em gestão industrial, né? E mais recentemente, né? Dado todo esse gosto que eu tenho pela academia, eu comecei uma nova trajetória que é visando ali na frente uma entrada, uma transição de carreira para a área acadêmica, né? Eu tenho mais de 30 anos na área industrial, né? E acho que muita experiência para compartilhar, mas entendi que precisaria dar um passo a mais. Fiz um stricto sensu, né, um mestrado na área que eu atuo, né, que é a área de engenharia de produção, né? Estou começando a puxar umas materiazinhas de doutorado aí, né? E mais recentemente uma especialização lato sensu em docência do ensino superior, né? Para entender um pouco mais
como o adulto aprende, né? E me preparar em termos de didática para ingressar nesse meio acadêmico. Alberto, um dos grandes desafios hoje é conseguir absorver essa quantidade enorme de conteúdo e dar, digamos assim, uma utilidade prática. Então, existe uma teoria geral da aprendizagem. Você poderia fazer um resumo aqui para a gente? Puxa, Gerson, esse é um tema que me fascina muito, né? Hoje, em termos de aprendizagem, né, o que mais se explora é a questão da aprendizagem significativa, né? O nome ele já é sugestivo, né? Quer dizer, aquilo que faz muito sentido para o aprendente, né? Mas tem um outro aspecto também que é importante quando se fala de aprendizagem significativa, que é o aproveitamento das experiências anteriores, né, dos conhecimentos prévios do aluno, do aprendiz, para ancorar os novos conhecimentos. Ou seja, você passar por um tema, né, que você não consegue fazer com conexão, com alguma coisa útil para você, ou alguma coisa que você já tem, ele tem menos chance de ser absorvido, né? E nesse sentido, algo que está muito sendo explorado lá fora e ainda, eu diria uma forma ainda um pouco modesta no Brasil, mas melhorando bastante, né? É a questão das metodologias ativas de aprendizagem, né? O que isso propõe, né? Propõe o seguinte: o aluno ele precisa ser o protagonista do seu próprio aprendizado, né? Não estamos falando aqui de um autodidata, né? Ok, o autodidata também é protagonista, né? Mas que o aluno assuma, né? Não uma postura passiva, né, se tem, seja na escola, seja em qualquer outro tema, por exemplo, eu quero um tema de xadrez, eu quero estudar aqui como que o Kasparov jogava essas posições e temos uma aula do Gerson, no maestro, sobre isso aqui, né? Lógico, assistir a aula, ele vai te trazer um conhecimento novo, né? E é uma forma, uma forma muito objetiva, pragmática e com ganho de tempo, né? E você pegar uma videoaula, alguém que trabalhou nesse conteúdo, né? E já trazer um pouco mais mastigado. Só que depois disso entra o papel do aluno, né? Se só assistir a aula e não fizer nada com esse conhecimento, né? Não refletir sobre o conhecimento, tentar fazer as suas próprias observações, tentar reproduzir as posições, né? Teve uma indicação de uma partida, ir lá no ChessBase, pegar essa partida, ver de novo, né? Tentar entender, falar assim, poxa, isso não é o primeiro lance que me veio na cabeça, seria esse outro, né? Colocar no computador, ver por que esse lance é ruim, né? Ou seja, se seja no xadrez, seja em qualquer outra coisa, né? Hoje está o que a internet oferece de facilidade para nós é fabuloso, né? Nós vimos aí de uma época, eu e você, né? Que nós não tínhamos isso aqui, né? Nós não somos nativos da internet, né? Quer dizer, tinha que ir lá na biblioteca, tinha que pegar livros e estudar idioma, tinha que pegar fita cassete, gravar, né? Hoje a internet te oferece tudo de bandeja, mas não basta apenas ver conteúdo, né? Você tem que trabalhar esse conteúdo e fazer aquilo ali ter um certo significado para você, né? E isso bate com que muitas técnicas que a gente vê acontecendo dentro da própria esfera do xadrez. Por exemplo, quando se fala do lance, o famoso lance do mestre, né? O que é o lance do mestre quando se está dando, né, uma aula, né, e você já usou muitas vezes de forma muito adequada esse recurso, né? É você fazer uma pausa do mediador da aprendizagem, que é o instrutor, que é o professor, né? E colocar o aluno no papel de reflexão, no papel de atenção, né? No papel de eventualmente errar uma posição e depois ver o certo, né? E daí conectar, permitir, né, a partir de um erro, ancorar uma aprendizagem, né? Então,
de tudo que se fala hoje de psicologia de aprendizagem, de teoria, e temos vários pensadores que podemos falar um pouco mais à frente em relação a isso, né? O conceito básico é esse conceito de aprendizagem significativa, que para quem está estudando xadrez, já tem uma certa vantagem, porque ninguém estuda xadrez obrigado, né? Já é uma coisa que, se a pessoa está se interessando por isso, é porque ela gosta, porque faz sentido para ela, né? Então já tem um belo passo. O segundo passo é esse passo seguinte, né? Não pode ficar apenas na posição de receptor da informação, de receptor. Por quê? Porque vai esquecer, né? E não vai demorar muito para esquecer, né? Se apenas assistir um vídeo, né? Pegar no dia seguinte, vai lembrar de pouca coisa. Por isso que tem que fazer as anotações, relembrar a partir das anotações e, se possível, praticar, né? E vamos poder conversar muitas formas de como fazer isso aí. Roberto, uma das grandes dificuldades, então, é pegar aquilo que está no livro, aquilo que está no vídeo, aquilo que está nos aplicativos, saberes, conhecimentos em geral, e conseguir fazer de uma forma que você consiga levar isso para a prática, que tenha um sentido, digamos, objetivo, um sentido prático a esse estudo teórico. Então, pegando tudo isso aí que você já estudou de xadrez e teorias cognitivas, xadrez ligado ali à educação agora, o que você pode recomendar para a gente de técnicas que os nossos enxadristas podem aplicar, né, que vai, digamos, potencializar essa absorção de conhecimento, trazer da teoria e colocar na prática? Um parênteses que a gente tem que fazer aqui. As pessoas, elas aprendem de forma diferente. As pessoas são diferentes, né? Tanto que uma das grandes críticas das aulas expositivas na educação, nas salas de aula das escolas, né? Um professor lá na frente falando de uma mesma maneira para 20, 30 alunos que são diferentes e aprendem de forma diferente, ou seja, tentar se aplicar a mesma coisa para todo mundo, né? E quando a gente entra num aspecto um pouco mais especializado, um pouco mais específico do xadrez, nós vamos nos dar conta de que existem muitas técnicas, que elas, algumas vão funcionar melhor para umas pessoas, outras vão funcionar melhor para outras, né? Porém, mesmo tendo alguma que é melhor para alguém e vice-versa, né? É muito importante que tenha uma variedade das técnicas. Ou seja, né? Não é recomendado para uma pessoa falar o seguinte: bom, eu aprendo melhor aqui fazendo exercício, eu vou fazer só exercício. Não, é preciso mesclar, né? Algumas em algum momento para alguma pessoa vai fazer mais sentido, vai fazer menos, né? Mas se trabalhar com, vou chamar de repertório de técnicas, né? A grande possibilidade de se ancorar melhor esse aprendizado vai ser maior, né? Então, nós falamos o seguinte: as técnicas elas têm que partir dos conceitos gerais que nós mencionamos, ou seja, o aluno no papel ativo, né? Porém, obviamente, né? Pegar alguém que já trilhou um determinado caminho, ter um instrutor, ter uma videoaula de um bom treinador, ter um parceiro de estudo, né? Ela ajuda muito a simplificar essa caminhada, né? Então eu diria o seguinte, né? Uma primeira recomendação para quem tem condições e quer investir com isso é ter um bom treinador, né? Vai te ajudar a dar caminhos, né? Vai fazer explicações, vai praticar junto, né? Esse é uma bela de uma opção para encaminhar os estudos. Mas dentro disso vão ter o que você tocou,
as técnicas específicas para se trabalhar, né? Vamos falar um pouco delas, né? Para o xadrez, né? E isso não é opinião minha, mas validado por muitos GMs, né? A questão da análise das próprias partidas, né? É algo que muitas vezes ela não é a prática mais divertida, mas é uma das que vai ter melhor condição de aprendizado, né? E aí temos N possibilidades, né? Uma primeira tentativa seria uma análise própria, sem o auxílio de nada, se recordando o que pensou na partida, né? Já tendo na cabeça, devido ao desenrolar da partida, né? O que deu certo, o que não deu certo, né? Pensar com mais tempos aqueles momentos críticos da partida, né? Que teve que fazer uma decisão e não tinha tanta certeza se aquela foi a melhor decisão, né? E anotar, escrever isso aí, né? Depois, tiver um instrutor, dar uma passada nessa partida com o instrutor, né? Vai ajudar a ver coisas novas, né? Ah, não tem um instrutor, mas tem um bom amigo. Fazer uma discussão disso aí, né? Um dos pensadores da educação, que foi Vygotsky, né? Ele defendia muito essa questão do aprendizagem através da interação, né? Então, se você tem, né, grupo de estudo de xadrez é um pouco mais difícil, né? Mas pelo menos um parceiro de estudo, né? Você vai ter novas ideias, novas visões, né? É interessante quando a gente vê biografias de grandes mestres, né? Eles falando dos comentários pós-partidas, né? E muitos deles são bem honestos, né? Ele fala assim, poxa, discuti isso aqui com o meu adversário e ele me apresentou uma linha que nossa, nem passou pela cabeça. E nós estamos falando de nível de GM, às vezes super GM, né? E agora, com a tecnologia também, usar o computador, né? Ver o que o computador fala das suas decisões, mas eu diria o seguinte, com cautela, né? Máquina é máquina, a máquina é muito fria, né? Então, em algumas posições, né? É importante entender, né? Especialmente quando você faz um lance, a máquina te dá uma diferença lá de mais de um ponto, significa o seguinte, ali tem alguma coisa concreta que você tem que entender. Não ficar muito chateado ou muito fascinado, né? Fiz um lance, né? Ah, saiu de 0,27 para 0,29, o lance da máquina melhorava 0,2, 0,3 a mais. Não, isso aí é apenas máquina, né? Mas então, vamos falar assim, uma das técnicas importantes que exige o protagonismo do aprendiz, né? Essa questão de análise de partidas que é muito importante, né? Outra que, né, a gente comentou brevemente, né, a questão do lance do mestre, né? Isso vale quando se está trabalhando com o instrutor, mas vale também nos estudos próprios de livros, né? Eu tenho o costume, né, especialmente livro de partidas, né? Eu pego assim 2, 3 partidas para frente, né? Pego aqueles post-its, né? Tiro aqui o meu óculos, né? Esse óculos aqui ele é um óculos para perto, né? Para chamado braço curto, né? Traz muitas desvantagens, mas descobri que para isso é uma vantagem, né? Eu tiro o óculos, né? Então eu vejo, né, ali as coisas, mas não consigo ler nada, né? Mas se a pessoa, lógico, pode fazer isso de outra forma, né? Mas pega alguns post-its, né? E numa passada rápida, você vê aqueles lances em que o autor dá aquela parada e coloca todo um certo comentário, né? Quer dizer, significa o seguinte, ali tem algum conteúdo, ali tem alguma mensagem interessante. Aquelas mensagens que vêm depois dos diagramas que são colocados nos livros, né? E eu vou enchendo ele de post-it, tampando as respostas. Aí depois começo a ler o livro, chega naquele ponto, eu falo, opa, aqui eu tenho que descobrir. E faço uma análise, né? Faço o meu entendimento da posição
e depois tiro o post-it e vejo o que foi a recomendação do autor, né? E isso é muito bom. Hoje, inclusive, tem alguns livros que eles trabalham dessa forma, né? Ele já vem preparado, o autor começa, para e dá uma questão. Tem uma série de 3 livros do Gulko, muito bons, né? Que ele faz com o Gulko foi um GM, né? Muito forte, e ele faz com um jogador amador forte, né? É como se fosse um diálogo dele com esse jogador, onde eles avaliam partidas, né? E ele vai explicando e chega a ponto que ele para a explicação, coloca a pergunta, e a pergunta que ele coloca para o parceiro lá que ele está ensinando, né? Ela é colocada para você também. Aí você tem, né? A resposta não está logo em seguida, você tem a condição de pensar na mesma pergunta que o GM está perguntando lá para outra pessoa, né? E depois você continua. Você vê se você acertou, se a própria, né? Muitas vezes o aprendiz também não acerta e ele dá as explicações, né? Mas, né, trabalha com isso numa aprendizagem bem ativa e bem interessante, né? Acredito que isso é recomendado por muitos, né? A questão de exercícios táticos, né? Ela é fundamental, e hoje também temos N formas, né? Desde muito bons livros disponíveis, né? Até algumas plataformas, né? Que se encontram na internet, né? E aí, a parte de exercícios táticos, eu tenho assim a clara impressão de que ele é um hábito que seria muito bom se criar, né? E para desenvolvimento de todo hábito, ele pode ser usado a técnica dos mini hábitos, né? E transformar o seguinte: qual que é a menor fração disso, né? Falar assim, olha, se é um hábito, eu tenho que fazer todo dia, né? Fala assim, poxa, mas eu vou ter que fazer quanto? 10 minutos, 1 hora, muito exercício? Não. Traça a menor fatia possível e coloca isso como mínimo. O mais pode levar o quanto quiser, né? Que seja um. Vou pegar esse livro aqui, vou fazer um exercício por dia, né? E aí você tem que assumir o compromisso de fazer esse exercício. E o que se mostra na parte de hábitos é o seguinte, né? Quando você se propõe, o mais difícil é o começar, né? Depois que fizer um, a grande maioria das vezes vai fazer mais do que um. Mas pegou num dia e falou, puxa, hoje estou muito enroscado, faz um. Fez um, cumpriu o compromisso, né? Não vale fazer 20 num dia e no outro dia falar assim, bom, ontem eu já fiz 20, agora eu posso ficar uns 10 dias sem fazer. Não vale, né? Mas é só uma dica de como levar isso para o hábito, mas a resolução de exercícios, né, que geralmente são posições chaves, preparadas, ela ajuda muito, né? Se você me permitir, Gerson, a forma como nós estamos fazendo as nossas aulas, né, que eu faço VIP contigo, né, ela tem me agradado muito, esse novo modelo que nós colocamos, né, que o que é, né, em cima de um determinado tema, a gente coloca a posição e eu jogo contigo a posição. Eu tento converter a posição e daí nós voltamos depois atrás, avaliamos o que o autor indica, o que o computador indica, como a gente pensa, né? E a questão de sentir essa posição na prática jogada, né? Ela ajuda muito mais a entender do que aquela posição que simplesmente passa por ela e tem a indicação do lance. E essa é uma técnica que eu diria o seguinte, né? Para mim tem sido muito proveitosa fazer contigo, as pessoas podem fazer com o instrutor, mas é uma coisa que as pessoas podem fazer com amigos, parceiros de treino, e eu diria o seguinte, com algum cuidado até com o computador hoje, né? É lógico, a gente tem que pensar que o computador hoje ele atingiu um nível que não é simples jogar contra ele. Mas se pegar, por exemplo, aquelas posições de finais teóricos que fala, aqui tem que ganhar. O computador é um ótimo adversário, porque o computador vai fazer de tudo para você não ganhar. O menor descuido, você não vai conseguir converter. Então essa também acho que seria
uma boa técnica aí que eu recomendaria. Alberto, fala para a gente, nesse momento, sobre armadilhas e pontos de atenção, esses cuidados que nós temos que ter na hora que a gente vai estudar, na hora que a gente vai lidar ali também com a parte prática. Certo. Eu diria, Gerson, que as principais armadilhas, elas vêm de uma característica natural de todos nós, seres humanos, né? Que de não buscar aquelas situações que geram um pouco de desconforto, né? Nós falamos aqui de todas as técnicas, né? Mas em nenhum momento nós falamos que elas são simples, né? Elas se tornam agradáveis para nós, porque nós gostamos muito de xadrez, queremos evoluir, né? E às vezes fazemos até com gosto, né? Mas como seres humanos e trazendo lá de nossos antepassados, né? Nós vamos ter sempre uma tendência de economizar energia, né? E buscar aquilo que nos dá um prazer mais imediato, uma satisfação mais imediata. Levando isso para um contexto prático do xadrez, né? Algo que é muito divertido, gostoso, né? É você entrar num site de xadrez e jogar umas partidinhas relâmpago, bullet, né? E eu não estou dizendo que não deva fazer isso. O xadrez também é para ter satisfação, ter diversão. Nesses casos, às vezes, partidas grandes, em alguns momentos, chegam-se em apuro do tempo, e se você ter a prática do jogo rápido também é importante, né? Então, não é uma crítica a isso, mas é uma constatação seguinte: para um aprendizado sério, né, nós temos que tomar muito cuidado de não se expor a um tempo grande com essas práticas, né? Porque se não tomar cuidado, sem entrar ali, especialmente hoje no celular, deitadão lá no sofá, é muito cômodo, né? Você joga uma partida, aí perdeu, ficou já um pouquinho coisa, agora eu quero ganhar, e vai, vai. Quando você vê, você ficou lá, sei lá, uma hora jogando partidas repetidas de blitz, né? E uma hora, assim, vou falar assim, em alguns casos até conservador, porque eu conheço os casos de pessoas que se estendem a muito mais, né? Então a crítica para isso é o seguinte, né? É um tempo que, assim, vai contribuir pouco para a aprendizagem. Se tivesse ali investido esse tempo, né, em alguma coisa das que nós citamos, né, na pergunta anterior, né, num aprendizado um pouco mais significativo, né, teria muito mais chance de, de evoluir no xadrez, né? Então, eu acho que devido ao momento, à facilidade que a gente tem do acesso do jogo, né, pela internet, né? Muita gente, eu jogava muito pouco na internet, né? Com a pandemia passei a jogar mais, né? Então, não estou dizendo que isso é um crime, não estou dizendo que isso é ruim, não, eu só digo o seguinte: tem que ter atenção e tem que ter a plena consciência que não é isso que vai fazer evoluir no xadrez, né? Dá para usar isso combinado com outras coisas, né? Eu me lembro que, e contando um pouco aqui para quem está vendo o vídeo, né? O primeiro treinamento online que eu fiz de xadrez um pouco mais extenso com o Gerson foi em 2014, né? Com algumas turmas que ele mandou, ele chamava mini curso de xadrez, a plataforma era o Skype e era grupo de 8 pessoas. Nossa, era todo mundo com conexão ruim. Uma hora tinha 8, de repente você olhava, tinha 4, daqui a pouco o cara entrava de novo. Hoje, até nisso, gente, hoje é uma maravilha aí o que se evoluiu e a tecnologia tá no, tá nos permitindo, né? E eu me lembro que naquele curso, né, quando o Gerson falava de uma forma
um dos módulos era programa de treinamento, né? Onde se falava a importância da gente buscar dividir em blocos, olhar, né, para a parte dos 6 pilares, que é o modelo que o Gerson desenvolveu para os treinamentos, dividir o tempo, né? Tinha duas coisas que o Gerson falava. O Gerson falava assim, olha, vamos dividir, pode ser um pouco mais, um pouco menos, cada um escolhe, né? Mas vai, via de regra, 50% para estudo, 50% para prática, né? E daí, quando se falava em partidas online, né, o próprio Gerson falava o seguinte, olha, mescla as partidas, né? Uma de 5, depois uma de 10 e uma de 15, né? Mas não jogue mais partidas do que a que você consegue avaliar depois. Se você jogar uma quantidade de partidas que você se pressupõe, fala assim, tá bom, eu vou jogar 4, 5, mas depois eu vou dar uma passadinha e ver o que eu errei, né? Talvez, por isso que o Billet tem que tomar cuidado, porque às vezes no Billet você faz erros grotescos, né? Você fala, pô, não vai nem agregar numa partida pensada, eu não faço esse tipo de erro, né? Mas se jogar uma partida com um tempo um pouquinho maior, né? Ela vai te dar uma dica para que lado você está indo errado. E aí você transforma, né? Uma armadilha, que é a questão do jogar muito na internet, né? Você tem um filtro ali que te permite segurar se você assumir o compromisso de avaliar essa partida, né? Então, eu acho que nos dias de hoje essa é uma grande armadilha. E a outra, né, é aquele estudo despretensioso, né? Eu diria o seguinte, né? Existe o estudo despretensioso e o estudo sério, né? O estudo sério, você precisa ter um ambiente adequado e cada um vai ter o seu. Você precisa estar preparado, um bloco de notas, ou se for pessoal aí mais nativo digital. Eu, no meu caso, com caneta e papel, vou escrevendo, né? Mas os nativos mais digital, às vezes, está assistindo um vídeo pelo notebook, anotando no tablet, seja aquela forma, você tem que estar com o material para você coletar, fazer as suas observações, fazer as suas reflexões, determinar os pontos que são importantes para depois você revisar, né? E isso você não consegue, né? Deitado no sofá, né? Hoje, deitado no sofá, você consegue colocar um curso da plataforma Maestros e assistir, né? Ok, é melhor do que assistir outras coisas na televisão, mas não é a melhor condição que você vai ter para aprender. A melhor condição é você colocar num ambiente onde você vai ter pouco distúrbio, né? Hoje nós estamos na era das distrações, né? Celulares, mensagens eletrônicas, né? O que eu recomendo? Você vai fazer vai ver um vídeo pelo maestro, prepara para fazer as anotações, desliga avisos automáticos de Facebook, de WhatsApp, de e-mail, foca naquilo, né? O mundo não vai acabar se você ficar 30 minutos, 1 hora desconectado das mensagens instantâneas e focado naquilo que você quer aprender. Vale para o xadrez e vale para todos os outros aspectos da aprendizagem, né? Hoje, infelizmente, as pessoas desperdiçam muito tempo com distrações, né? Ficam cansadas, ficam frustradas, né? Mas por quê? Porque não fez da forma correta. Se fizer da forma correta, vai estudar menos tempo, vai aprender mais e vai sobrar o tempo para ir no sofá lá e assistir um Netflix, assistir o que quiser, comendo pipoca, né? Mas privilegiar o tempo de aprendizado focado. Adalberto, nós temos várias teorias cognitivas, né? Psicologia da aprendizagem, fala-se até, né, também um aspecto mais amplo, quando a gente estuda filosofia, tem muitos pensadores aí que contribuíram muito para esse processo de desenvolvimento da educação e do ser humano como um todo. Então, o enxadrista, é importante ele entender esses pensadores, essas correntes de pensamento e absorver aquilo ali, aqueles ensinamentos, para poder aplicar nos seus estudos. Então, relaciona para a gente aí, faz
um resumão daquilo, tudo que você já estudou, teorias de aprendizagem, os pensadores, que a gente poderia trazer isso para o tabuleiro. Muito bacana, e eu tento fazer bastante essa relação comigo mesmo, Gerson, seja para o xadrez ou para outros aspectos que eu busco estudar, né? Existem pensadores clássicos, né, e que deram origem, né, a tudo que a gente comentou no outro bloco sobre metodologias ativas, né, a escola do construtivismo, né? E entre esses pensadores clássicos, né, nós temos Piaget, Vygotsky, Vallon, Ausubel, Skinner, né? E em alguns pontos eles convergem, em alguns pontos eles discordam, né? Mas eu acho que cada um tem algum aspecto que a gente pode aproveitar e faz sentido, né? Por exemplo, Piaget é um dos grandes nomes da educação, né? O que muita gente não sabe é que Piaget, de formação, ele era um biólogo. Depois ele veio para a área da educação, do aprendizado. Ele trabalhou muito com o aprendizado de crianças, estudando em que momento que elas estavam mais aptas para diferentes habilidades cognitivas, né? Mas o Piaget ele traz um aspecto que eu acho chave para o aprendizado, e eu acho que no xadrez tem um toque muito específico nisso aí, que ele tirou da teoria hoje se chama psicogenética, né? Que como biólogo, né, ele estudava que muitos dos seres vivos se desenvolviam a partir do momento em que enfrentavam aí alguns desafios, né? Que o que se fazia naturalmente não dava conta de resolver uma determinada situação, e daí esses seres, né, devido ao próprio instinto aí de sobrevivência, né, eles achavam outras alternativas, né, e acabavam por evoluir, né? Na prática era isso que acontecia, né? A dificuldade gerava uma certa evolução, né? E isso traz um conceito para a educação, né, que é o conceito do desafio, né? O conceito de você colocar uma situação prática para o estudante, né, em que o repertório dele não dá conta de resolver aquilo lá. E daí ele precisa agregar novos conhecimentos para conseguir resolver aquilo. É lógico que tem que ser pensado dentro de uma possibilidade onde é um degrau possível de ser dado o passo, né? Não adianta também ser um desafio que você fala está tão distante da pessoa que daí não vai chegar lá, né? Mas essa é uma situação que ajuda a conectar todo o conhecimento já de posse do aprendiz, né? E falar, puxa, mas não estou dando conta, não estou conseguindo resolver, né? E aí, com dicas, buscas de alternativas, né? Esse estudante dá o passo e entende o novo conhecimento como uma forma de resolver aquela situação. E um tabuleiro de xadrez, né? As possibilidades no xadrez para isso, eu diria que elas chegam quase ao infinito, né? E você pegar, seja posições teóricas de finais, seja posições de abertura, seja condições de tática, né? De se colocar, né? Ali o desafio, que seja execuível de acordo com a força do jogador, né? E ele tentar, né? E aí, às vezes, até utilizar de recurso de falar o seguinte, tá bom, não está conseguindo resolver essa posição, mas vamos ver uma posição similar, mais simples, que dá a ideia do tema. E depois volta para essa, né? Então, eu já vi isso em alguns materiais, né? Onde é colocado uma posição e depois a dica não é algo escrito, é uma posição bem mais simples, mas que fica mais evidente o tema. E daí ele vai progredindo, né? Isso, eu diria o seguinte, isso vem
de Piaget, né? E talvez a melhor definição que eu faça para isso dentro do conceito de aprendizagem, né? É aquela provocação construtiva, né? Você provoca a pessoa, né? Ela se engaja com o tema, né? E para resolver aquilo lá, ela vai colocar mais coisas no repertório dela, né? Então, essa é uma grande contribuição de um importante pensador que foi o Piaget, né? Vygotsky, que é contemporâneo de Piaget, né? Mas Vygotsky é russo, né? Ele trabalhou muito a aprendizagem através da relação entre as pessoas, da interação, né? E, e para o ambiente do xadrez, eu diria o seguinte, né? Muitas vezes, né, é importante o protagonismo, né? Um pouco de cada um ser um pouco autodidata, né? Mas é importante não fechar todas essas portas. É importante conseguir situações não só de jogos entre amigos, mas também de treino, né? Às vezes um grupo maior é um pouco mais difícil, né? Mas se tiver um par, né? Inclusive uma das técnicas de estudo hoje na educação é o peer instruction, né? Que seria a instrução entre pares, né? É, Vygotsky puro, né? Quer dizer, você tentar levar um tema que é interesse dos dois, né? Os dois vão ter visões um pouco diferentes. Um vai enxergar uma coisa, o outro vai enxergar outra, né? E na hora que você juntar essas duas coisas, tem uma grande chance do 1 mais 1 dar mais do que 2, né? Porque ela vai gerar uma coisa bem, bem positiva, né? Por isso que, né, no contexto das metodologias ativas, né, uma forte ferramenta é o trabalho em grupo, né? Orientado, com um objetivo claro, motivado, né? Onde essa interação entre os membros, né? Ela vai gerar um crescimento de todos. E você não vai. E é interessante o seguinte: você não vai ter um nivelamento, né? Senão é impossível você conseguir colocar todas as pessoas com a mesma experiência, com o mesmo nível de conhecimento, né? Mas o que acontece? O cara que está um pouquinho mais avançado, ele ajuda a erguer aquele que não tem muito o conceito, né? E, adicionalmente, o seguinte, já está provado que quem ensina reforça o aprendizado e muitas vezes aprende ainda mais, né? É dito que uma das melhores formas de aprender é você aprender para ensinar alguém. A partir do momento que você ensina alguém, você está aprendendo. E o trabalho em grupo, ele permite tudo isso. Ele permite alguém que já está no nível maior subir ainda mais e o outro está no nível mais baixo ser puxado para cima. Então, uma contribuição importante do Vygotsky, né? E que cada um dentro da sua possibilidade, de clubes de xadrez, de trabalho com o instrutor, de jogar com os amigos, né? Pode ser, né? Não é comum, né? Então, talvez exige das pessoas como é que fala? Uma certa iniciativa, né? Talvez você falar assim, vamos fazer um grupo de estudo, não vai chegar ninguém. Mas talvez você tá ali um grupo para a pessoa, você pega uma posição lá que você viu num livro que é interessante, fala, turma, vem ver uma posição aqui, ó. Quero ver quem que vai resolver isso aí. Põe a posição lá. E daí vai começar aquilo naturalmente, né? Então acho que é uma da alternativa interessante, né? O outro pensador, Ausubel, né? Ele é o grande nome da aprendizagem significativa, né? Isso a gente já acabou falando na sessão anterior, tal. Então não, não vou estender muito aqui, né? Mas para que todos saibam, né? Tem fundamento tem fundamento científico, tem fundamento de estudo, né? E o principal ponto que muitas vezes não se relaciona na aprendizagem significativa, relaciona-se só o que o nome mais sugere, né? Que é a coisa fazer sentido, né? É a questão de aproveitar os conhecimentos anteriores, né? Você conectar o novo conhecimento no conhecimento já existente, né? Então é como se fosse colocar mais um tijolinho em cima de um muro ali que você tá construindo, né? Então, outro grande nome, outro grande pensador da aprendizagem, né? Skinner, né? Que foi um pensador que tem bastante críticas em relação a alguns dos métodos que ele usava, né? Mas o Skinner trouxe uma coisa que hoje até é usada muito nas organizações, né? Que é a questão do reforço
positivo ou negativo em relação a uma atitude, a um resultado que você fez, né? Então, hoje, por que eu digo que é usado nas organizações? Porque é a base do feedback, né? Quando você desenvolve uma determinada atividade, a pessoa lá te dá, né, o retorno, né? Se aquilo foi bom ou aquilo foi ruim, né? Muitas vezes Skinner é confundido e fala assim, então isso aqui é recompensa ou punição? Não, não precisa ser isso, né? Pode ser recompensa também, né? E aí, nós falamos de algumas técnicas, né, de xadrez, como que a gente relacionaria a isso, né? Você falou assim, bom, qual que é a atitude positiva, né, o hábito que eu quero levar? Não, eu quero realmente ter aquele hábito de fazer, sei lá, 5 exercícios por dia, analisar uma partida clássica, né? E aí você fala assim, tá bom, e qual é a recompensa que eu vou dar? Fala assim, tá bom, eu tenho aquilo que é uma armadilha, que nós falamos de armadilha, que é jogar umas partidinhas na internet. Fala assim, tá bom, eu vou usar a armadilha então de outra forma, eu vou usar a armadilha como recompensa para mim. Toda vez que me der vontade de jogar uma partida na internet rapidinha, de 2, 3 partidas, eu vou estabelecer o seguinte, né? Eu só vou jogar depois que eu pegar, sei lá, um, uma partida que eu estou pensando em analisar ou alguma coisa mais concreta de aprendizagem, e na hora que eu concluir isso aí, eu vou ter a minha recompensa, que é a partidinha da internet. Aí você combina, né? Você transforma o que tem risco de ser uma armadilha, né? Né? Naquele docinho que vai ser o que você vai ter depois que você fizer o que tem que ser feito, que é o correto para o aprendizado, né? A gente vê que esses pensadores eles trazem conceitos que valem para os temas da educação, né? Mas o xadrez, nós estamos falando o seguinte, né? O xadrez, para se desenvolver, é necessário a educação, é necessário o estudo, né? Não é só se divertindo, né? Então, né, tudo isso é aplicado, né? Outro pensador importante, o Vallon, né? O Vallon ele falava muito da questão dessa interação professor-aluno, relação de afeto, né? E que tem a ver o seguinte, né? De ser um momento prazeroso, né? Então, né, nós temos, né, não pode ser alguma coisa que você fala, puxa, é um peso para mim. Se tiver pesado, tá errado, né? Então, e aí, lógico, vai depender o seguinte, né? Nós falamos, né, uma boa possibilidade é ter um bom instrutor, né? E aí, você ter um que dá liga com você, né? Quer dizer, que você acaba se entendendo que funcione, né? É, se eu puder recomendar um, eu recomendo o Gerson Pérez, né? Porque é impossível não, não se dar bem, né? Mas é importante, né? Nos grupos que nós falamos, que tem a possibilidade, né? De repente você vai falar o seguinte, pô, tentei fazer um, aquela atividade lá, levei uma posição lá, tinha um puta cara mala, me encheu o saco, falou que não queria. Tá bom, então esse daí não teve afetividade, o que você vai fazer? Você vai parar de fazer o que você acredita que é certo porque não deu certo com um? Não, você fala assim, tá bom, com esse não funciona, busca outro. Você vai achar alguém que vai pensar como você, vai ter o mesmo objetivo né, eu diria o seguinte, né, cria até um vínculo que no momento que um está mais desmotivado, o outro puxa, né? Se você cria um certo compromisso, né, você vai pelo compromisso, né, com o amigo e os dois crescem, né? Então, são contribuições que os pensadores dão de uma forma bem teórica, né? Mas que a gente pode correlacionar com atitudes práticas diretas, né? Alberto, uma das grandes metas do nosso enxadrista é tentar ter o seu rate feed. E hoje está difícil. Eu lembro quando saiu o meu rate feed, 240,
foi o meu rating, e a gente ainda reclamava, poderia ter saído 2.200, a meta era 2.200. Hoje eu sei que sai 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, aqueles, às vezes ali que sai com rate muito bom, né? 1.500, 1.600, e você conseguiu chegar ali próximo a 2.000. Quer dizer, uma meta, né, que muitas pessoas perseguem ali anos e anos até chegar nesse estágio. Como é que foi a sua preparação ali em termos de livros, né, os materiais que você estudou, essa disciplina para poder fazer tanta coisa, né, que você faz e ainda se preparar para os torneios, a relação com os treinadores. Então, o xadrez competitivo, como é que é a sua relação com o xadrez aí das competições, dos torneios? Ô, Jefferson, o meu rating feed, né? Ele tem uma característica assim, é no xadrez pensado, né? É a modalidade que eu mais gosto e que hoje, vamos falar assim, são poucas opções, né? Quer dizer, não é simples, né? É 1950 e alguma coisa, né? Que eu atingi num torneio jogado no Aberto do Brasil, em Poços de Caldas, né? Foi uns 2 anos, bom, antes da pandemia, não tenho muita a noção, mas uns 2 ou 3 anos atrás, né? Foi interessante porque, assim, eu sempre jogava muito torneios, né? Mas na região esses torneios de xadrez rápido, né? 15 minutos, 21 minutos, né? Que, assim, é um bom tempo, eu gosto de jogar, mas não é o meu tempo preferido. Eu gosto de realmente o xadrez mais clássico, né? Não é clássico como antigamente, mas vamos falar assim, partidas de 1 hora a mais, né? Esse onde eu obtive era 90 minutos e com acréscimo depois de não sei quanto lance, então você tinha um tempo razoável para desenvolver, né? É, eu não fui focado eu sabia que, vamos falar assim, tinha a condição de ter obter um rating feed, né? A minha maior preocupação era não gerar um rating muito ruim, né? Vou ser bem honesto, não esperava no primeiro tiro acertar 1950, né? Mas a minha meta eu sabia o seguinte, né? Se dependendo dos adversários e dependendo de como fosse, eu corria o risco de gerar um rating muito baixo e depois ia ter que remar muito, né? Para conseguir corrigir, né? Mas acabou dando tudo certo, né? E em termos de preparação para isso, né? Não foi uma preparação específica para esse torneio. Eu diria o seguinte: foi o resultado de uma trajetória de vários elementos de estudo, né? Então eu tinha as aulas VIPs, né? Que eu fazia contigo e acho que desde 2013, né? Eu tive um momento que eu tive um treinador que foi bastante importante para mim, né? Que foi o mestre Simon, né? Simon Langday. Ele morava aqui próximo de Campinas, em Sorocaba, né? E eu fiz bastante tempo de aula com ele, né? E me trouxe uma visão que me ajudou muito, né? Mas além das aulas, né, e que eu reforço aqui, nós falamos já, é importante ter um instrutor, alguém que vai te ajudar a enxergar coisas que você não enxerga, vai te dar um caminho mais rápido, uma direção, né, uma experiência já vivida que vai contribuir, né, especialmente em termos de velocidade, né? Mas eu também trabalhei sempre com múltiplas estratégias, né? Então, eu sempre fui um fã muito grande da Chessbase, dos vídeos treinamentos que eles têm na Chessbase, né? Então, eu tenho vários, né? E para mim sempre me ajudou num outro aspecto também, que era o desenvolvimento do idioma, né? Então, a maioria deles são em inglês, né? Eu diria que eu mato dois coelhos com uma cajadada só, né? Treino um pouquinho do inglês e aprendo, né? É, alguns cursos especiais, né? E workshops especiais aqui do CXOL, né? Então tivemos aí o workshop, na época o Evandro era MI, né? Mas que foi promovido e ele fez uma coordenação com vários
instrutores, né, o Álvaro Aranha participou com um módulo, enfim, teve bastante coisa, né? Muitos bons materiais do maestro, né? Eu fiz, não era maestro ainda, mas eu adorei aquele treinamento de como chegar em 2.300, que hoje tem disponível no Maestro. Eu tive a oportunidade de fazer ele ao vivo, né? Foi baseado na série de livros do Yusupov, né? Então, foram 9 baterias de treinamento que representam os 9 livros do Yusupov, né? Eu comprei a coleção, né? Então tive a oportunidade de fazer o treinamento e olhando os exercícios da coleção. Então, assim, são vários fatores, né? Mas eu diria o seguinte: talvez o principal é a persistência, né? A continuidade, né? Em muitos momentos, né? O xadrez passou longe de ser o meu principal foco, né? Mas depois daquele, né, que eu citei bem no começo, que eu, quando eu era bem novo, me afastei 14 anos do xadrez, depois que eu voltei, primeiro, assim, eu percebi que, falei, puta, não precisava ter sido tão radical, uma coisa que eu gosto, que me dá satisfação, né? E depois eu falei o seguinte, não precisa ser tudo naquela intensidade máxima, é no ritmo que dá, o importante é dar a constância, a consistência, né? E eu acho que o fruto desse trabalho aí foi um fruto não foi uma preparação pré-torneio, mas foram talvez anos de utilização de diversas estratégias diferentes. Vou reforçar novamente, é importante não ter uma estratégia só de aprendizado, é importante ter várias, mesclar, porque cada uma vai trazer uma determinada contribuição. É importante ter disciplina, né? E continuidade, né? Disciplina não significa que você tem que ter a mesma intensidade em todos os momentos, né? A vida de todo mundo que não é enxadrista profissional, ela vai ter muitos outros aspectos que a gente vai ter que priorizar, né? Mas você manter uma continuidade mínima, ela é importante, né? Então, tem como exemplo o último ano que foi da pandemia, que jogamos houve uma oferta pouquíssima de torneios presenciais, né? Eu estava muito focado no meu mestrado, mas mantive contigo a nossa aulinha semanal, né? Em muitos momentos, foi o único contato que eu tive na semana com o xadrez, mas era um contato, né? Então, eu acho que uma boa estratégia, né, para quem quer realmente puxar de uma forma mais séria, né, montar um programa de treinamento, né? Mas, assim, mais do que ter o programa de treinamento, é importante que tenha flexibilidade nesse programa, que não fique escravo do programa para, em um determinado momento, a coisa ficar pesada. Não pode ficar pesada. Ficar pesada, chega uma hora que dá um limite, e daí ocorre a ruptura e você para. Então, né, prioriza, ajusta, né, e dá continuidade. Alberto, uma das grandes dificuldades que nós temos é esse excepcional, né, xadrez nosso, com a quantidade enorme de livros, de conteúdos, mas isso gera um problema, que é o problema do filtro, é o problema também de como absorver esse conhecimento. Quer dizer, o problema hoje é a quantidade e não é a falta de material. No passado, a gente enfrentava a dificuldade de ter acesso aos conteúdos. Hoje tem muita coisa, como se o nosso carro tivesse ali, né, com o bagageiro cheio demais. Então, essa filtragem é importante e em meio até aquilo que a gente decidiu estudar ainda é uma quantidade grande, porque o xadrez tem essa demanda, né, de vários fatores para chegar a um jogador forte. Agora, quais técnicas que você utilizou, que você recomenda, que ajudaria a uma aprendizagem mais ativa e técnicas mesmo de memorização para facilitar aquele estudo, né, que você faz e lá na frente você poder recordar, por exemplo, coisas relacionadas à abertura, né, que exige uma quantidade muito grande, né,
de estudos, de posições variadas que você deve conhecer. Talvez importante, primeiro, pegando um gancho na forma que você iniciou, né, Gerson? Hoje é uma vantagem que pode ser uma armadilha, como você bem colocou. A quantidade de informação, a quantidade de material, ela é muito densa e de muitos bons materiais, né? Talvez uma primeira recomendação seria o seguinte, né? Tomar cuidado para não ficar pulando de galho em galho, né? E não fazer a escalada, né? Então, recomendações de materiais, você tem vídeos do Maestro que já deu muitas boas recomendações de bons livros, e quem digitar no Google, né, vai pegar a indicação do Rafael Leitão, do Evandro, de N pessoas, né? Enfim, pode-se escolher, né, a opinião que quer seguir, mas aí escolha um material e realmente trabalhe nesse material. Não adianta pegar, começar, passou 4 páginas, eu vou para outro, senão vai andar lateralmente, né? E não consegue a progressão, e o que a gente quer é progressão, né? Então, é importante tomar cuidado para que o excesso de material não seja um fator de distração. Então, faça uma pesquisa, escute recomendações diversas, né? Falar, quero trabalhar em aberturas gerais, ou numa abertura específica, ou em finais. Pega uma indicação de bom material. De repente, se começou a ver o material e falar, poxa, não me adequei à forma do autor, tudo bem, aí troca, né? Mas toma cuidado para não ficar naquela sensação de trocando, né? E não seguir. A gente quer progressão, né? E uma vez tendo esse material definido, né? É preciso fazer um estudo dele de forma ativa, né? E a melhor forma para isso é você extrair conteúdo desse material com uma produção própria sua, né? Então, mapas mentais é uma técnica que, inclusive, o GM trabalha muito forte com treinamento, o Smirnov, ele recomenda, né? Ele é fã dessa técnica e é uma técnica utilizada, né? Que é você, não vou detalhar a técnica aqui, né? O pessoal procurar aí vai achar fácil, né? Mas em resumo seria você, a partir de uma folha em branco, né? Hoje tem software também, ou de Generation gosto de fazer no papel, né? A partir de uma folha em branco, você vai pegando aquelas principais ideias, aqueles principais pontos que faz sentido para você, e vai destacando e conectando eles, né? Em blocos ali, né? E organizando essa informação. Então, é uma boa técnica, né? Uma outra que eu gosto muito, né? E talvez seja do ponto de vista, quando você pega uma posição, é difícil levar uma posição para um mapa mental. No mapa mental você vai conseguir levar ideias, se for variantes, talvez até, né? O mapa mental ele lembra uma, uma árvore de análise, né? Então você também consegue, né? Mas uma boa outra técnica que tem é uma técnica muito antiga, né? No tempo que o pessoal fazia pesquisa científica e não tinha as ferramentas tecnológicas que tem hoje, né? Mas ela continua sendo muito boa, né? E adaptando ao contexto da atualidade, né? São os flashcards, né? Que antigamente o pessoal usava como fichamento, né? Na técnica científica, né? Mas o flashcard seria o quê? Seria você aquelas posições que, vamos falar assim, são muito interessantes, né? E eu fiz na prática isso, tenho bastante aqui, né? Comprei bloquinhos de ficha, né? Peguei uma série de exercícios, consegui treinando resolver. De repente teve um que eu tive mais dificuldade, não consegui resolver, né? Tira um print screen, tira uma foto disso aí, cola de um lado da ficha e atrás você escreve suas considerações, seja a solução, o que você entendeu de aprendizado, e beleza. Hoje isso aí está vivo na sua cabeça. Experimenta guardar essa ficha e daqui a algum tempo revisita ela. Se você pegar, bater o olho na posição, né, e achar fácil a resposta, beleza. Esse é um conhecimento que está consolidado. Já não achou com tanta facilidade, ou de repente, na hora que você olhou a solução, você foi para o mesmo erro que você fez da outra vez, vai acontecer de isso se gravar mais,
com certeza, da próxima vez já não vai ser assim, tá? Então, é necessário ter o bom senso, ou seja, você pegar um livro, um material, você vai ter, sei lá, 1000 exercícios, não vai fazer 1000 fichas, né? Mas você vai fazer a seguinte, aquelas que você fala, poxa, isso aqui fez um sentido para mim, né? E lógico, não é olhar a ficha na hora seguinte, né? Na hora seguinte você vai lembrar. Mas guarda ali, você sabe o seguinte, olha, essas aqui são posições que ao longo do tempo eu tive dificuldade, né? Talvez um bom período de tempo para revisitar, se você for fazer isso para uma, sei lá, tá vendo um livro de finais, né? E encontrou alguns que é muito interessante, show. Monta essa ficha e vai lá no livro até o fim, né? Ou fim do livro, ou fim do capítulo, ou até onde fez sentido. Aí depois você volta, né? Nessas posições que você sabe que foi, porque aquelas posições que você matou e gravou fácil, isso aí significa o seguinte: você já tinha um pré-conhecimento que está consolidado, né? Você tem que focar naquelas que você teve mais dificuldade, são as que têm mais chance de que, se ela aparecer de novo, você não vai conseguir concretizar, né? Então, essas aí você coloca num flashcard, né? Flashcard hoje é muito usado, por exemplo, para desenvolvimento de vocabulário em curso de idiomas, né? Muitos professores de idioma recomendam isso aí, né? De um lado você põe a palavra, do outro lado você põe uma figura, alguma coisa para lembrar, né? E de tempos em tempos você passa o flashcard e vê aqueles que, né? Vai chegar uma hora que vai estar totalmente consolidado, né? Então, o mapa mental, acho que é uma boa ferramenta para conceito. Flashcard é uma boa ferramenta para permitir um registro e voltar, né, em posições concretas de tabuleiro que você precisa consolidar. Alberto, fazendo aqui então as considerações finais, já agradecendo demais as suas preciosas dicas, só vou fazer um resumo muito rápido aqui, porque hoje a gente tem muitos desafios na vida. Por exemplo, um desafio é dar atenção à família. Um outro, ter destaque no trabalho. Continuar aprendendo sempre, especialmente se conseguir fazer uma ligação ali com a academia, com a universidade. Quer dizer, você também está nesse campo. E, no caso, alguma área que a gente goste se desenvolver. Tênis, a natação, a corrida, o que for. No nosso caso, nós estamos falando de xadrez. E você, inclusive, né, consegue grande destaque, consegue fazer de uma forma um gerenciamento muito bom, a questão aí de atenção com a esposa, os 2 filhos, você tem uma carreira de sucesso, inclusive viagens internacionais aí para a empresa que você trabalha, o xadrez tem o seu rate feed, digamos, em um patamar que muita gente quer chegar e às vezes passa uma vida ali e não consegue, essa condição acadêmica de chegar até um doutorado, né, em grande universidade. Então, como é que você tem conseguido fazer esse malabarismo aí que todo mundo tenta fazer, mas parece que é muito difícil? Qual que é o segredo para poder dobrar o tempo, para você conseguir fazer tanta coisa em 24 horas? Gerson, isso é um processo que a gente vai crescendo e aprendendo, né? Nunca foi tão perfeito e eu diria que ainda tem muito potencial de melhoria, né? Mas eu acho que parte, né? Primeiro, a gente tem que ter um bom senso de priorização, né? Conseguir balancear, né? As diversas esferas, tomar conta dos diferentes pratinhos aí para nenhum cair, né? Mas eu acho que talvez a grande base vai ser o autoconhecimento, né? Porque cada um vai ter a sua solução um pouco mais personalizada, né? Mas é muito importante, né? E eu tenho visto algumas coisas na área da filosofia, né? Então, aquela
base do conhecimento socrático, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Eu acho que ele é um ponto fundamental, né? Até para evitar uma coisa que está cada vez mais comum nos dias atuais, que são as questões relacionadas à saúde mental, a burnout. A demanda ela vai ser enorme. E eu diria que quase que para todo mundo, mais do que vai conseguir dar conta, né? Agora, isso não é de hoje, isso, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, né? Eu já vi muitas tirinhas, né? Com frases ali dizendo o seguinte, né? Nossa, as coisas nunca mudaram tanto como muda agora, o mundo tá louco, não sei onde vai parar isso aqui e tal. Aí falava, de quando que é essa frase, né? Você falava, pô, de hoje, de ontem, né? Você vai ver de 500 anos atrás, né? Então, isso sempre existiu, né? E cada pessoa vai ter uma forma muito própria de lidar com isso, né? Mas o que eu acho muito importante é a pessoa procurar o seu autoconhecimento, né? E aí vai descobrir diferentes técnicas para ajudar isso aí também, né? A prática da meditação, a gente tem escutado que faz muito sentido para muitas pessoas. Eu não faço com frequência, mas teve um período já que eu pratiquei e me ajudou, né? Para algumas pessoas vai ser fazer uma caminhada, para outras pessoas alguma outra válvula de escape, né? Mas o que é importante? É importante você pensar que realmente a vida tem várias esferas e você não vai poder colocar toda a intensidade apenas em uma, porque as outras vão te cobrar e vai te afetar, inclusive nessa que você está tentando priorizar. Então, eu acho que buscar o melhor balanço que faz sentido para você e no momento em que você está, né? E para cada um vai ser uma resposta, né? E o, o autoconhecimento, a questão da espiritualidade, né? Independente de questionar a questão de religião aqui, né? Mas a espiritualidade, a questão de o olhar para o próximo, né? São coisas que quando você faz, você vai chegar à conclusão que te ajuda muito, né? Então, se eu tivesse algumas dicas finais, eu diria que seriam essas, tá? E queria te agradecer muito aí a oportunidade do bate-papo, né? E da confiança de me oferecer esse momento aí. Sucesso aí e para você e para todos os que vão estar assistindo o vídeo aí do curso aí para jogadores. Grande abraço. Beleza, valeu demais, né? Esse vídeo ele está sendo feito especialmente para o nosso curso anual de jogador, né? Que é feito já há muito tempo e como a ideia é melhorar como jogador e nós temos aqui um exemplo muito bom, né? Que conseguiu um desenvolvimento fabuloso e com grande potencial ainda, né? Ou seja, aquilo que eu falei de hit a próxima 2000 é o hit inicial dele. Logo, logo ele vai jogar os torneios, né? E vai crescer esse hit. Obrigado demais. Vamos em frente rumo à excelência no xadrez. Hello, darkness, my old friend. How come to talk with you again? Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone.